A paz do Senhor, meus queridos amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Descomplicando a Teologia. E você já sabe, né? Chega o momento da nossa aula e dinâmica da Revista dos Adultos. Já estamos na lição de número 6, que traz por título Pais zelosos e filhos rebeldes. Se prepare, pois o alimento está forte em nome de Jesus. Mas se você é novo por aqui e não me conhece, eu sou o pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, daqui do estado da Bahia. Sou filiado da CEADEB e também CEADB. E para mim é um privilégio poder contar com a sua participação. Nesse canal você vai encontrar muitos vídeos relacionados à Escola Bíblica Dominical, a nossa famosa EBD. Toda semana nós estamos postando videoaulas e também dinâmicas da lição de adultos, jovens, juvenis, adolescentes e pré-adolescentes. Já peço oração para que Deus possa nos dar entendimento da sua palavra, viu? E lembrando que toda segunda-feira, às 9h05, estreia o nosso vídeo completo, videoaula e dinâmica. E às 14h na segunda-feira, estreia somente a nossa dinâmica, tá bom? Sempre com a semana de antecedência. Por exemplo, se domingo você vai ensinar a lição de número 6, nessa segunda estreou a lição de número 7. Pois a lição número 6 já tem uma semana em nosso canal. Tudo isso para facilitar o vosso entendimento. Mas toda segunda-feira, às 9h, estreia o nosso vídeo completo, videoaula e dinâmica, tá bom? Só peço o seguinte, se gostar, se inscreva no canal, ative o sininho, venha fazer parte da nossa família. Mas agora, sem demora nenhuma, vamos para a nossa aula da lição de número 6, dois adultos, que traz por título Pais zelosos e filhos rebeldes. Está forte esse tema, viu? Se prepare aí, senta, pega a sua caneta, pega a sua revista para fazer as anotações, tá bom? Vamos lá. Irmãos, se você é professor, sempre recomendo que inicie a sua aula realizando alguma dinâmica com seus alunos, tá bom? Com relação à dinâmica, fique despreocupado, pois no final desse vídeo vou deixar sugestões de dinâmica, tá bom? E se você quiser a nossa dinâmica digitada, é só acessar o nosso blog oficial www.descomplicandoateologia.com/blog. Assim você terá acesso à dinâmica digitada, tá ok? Mas também você pode iniciar fazendo algumas perguntas aos seus alunos com relação ao título. Pegue a sua caneta. Aqui você pode perguntar o seguinte: meus queridos amados irmãos, meus queridos alunos, o que significa ser pai zeloso? Mãe zelosa. O que significa ser pais zelosos? Deixa aqui, tá bom? Você pode também perguntar: o que significa filho rebelde? Quais são as características de um pai zeloso? Quais são as características de um filho rebelde? E um filho que não é rebelde, ele é o quê? Como identificar um filho rebelde? Como identificar um pai rebelde? Como identificar um pai zeloso? Então é necessário você fazer isso. Também faça a seguinte pergunta, viu? Será que todos os pais zelosos vão ter filhos rebeldes? Ou será que todos os pais zelosos vão ter filhos obedientes? É necessário você questionar, fazer pergunta. Mas eu tenho dito o seguinte: quando você lança essas perguntas, é necessário você, enquanto professor, ficar em silêncio. Ouvir a resposta dos seus alunos, questionar um. Irmã Maria, a senhora pode citar, por gentileza aí, a característica de um filho rebelde? Excelente. João, você concorda com ela? Irmão Francisco, você quer acrescentar alguma coisa? Faça essas indagações, esse questionamento e fica somente ouvindo a participação dos seus alunos. Você vai estar direcionando o trabalho, mas não respondendo as perguntas agora. Porque no decorrer da lição vamos estudar cada ponto desse, tá bom? Então você tem a opção de iniciar suas aulas realizando alguma dinâmica com seus alunos, fazendo perguntas, questionários para que eu possa participar, tá bom? Logo após isso, você apresenta o título com seus conhecimentos. Por exemplo, pais zelosos e filhos rebeldes. Veja só, meus irmãos, na lição de hoje vamos estar estudando acerca da criação de filhos. Até que ponto nós temos culpa quando nós criamos os nossos filhos no caminho do Senhor e eles acabam se desviando, saindo da direção de Deus? Será que nós temos culpa? Será que nós somos culpados porque nossos filhos estão desviados? Olha, pais zelosos. Isso, aqueles pais que têm compromisso. Aquele pai que senta com o seu filho para estar ensinando. Aquele pai que leva o filho para a escola bíblica dominical. Aquele pai que ensina o seu filho a obedecer a Deus, a ser ofertante, a ser dizimista, a ser atuante na igreja, a estar orando, lendo a Bíblia Sagrada. Esse pai zeloso são aqueles pais que têm compromisso com a palavra de Deus, têm compromisso com a sua igreja, têm compromisso com Deus. Logo, faz de tudo para que o seu filho possa crescer na graça e no conhecimento. É isso que é praticamente ser pai zeloso. Já também, filho rebelde, aquele filho que não quer obedecer, aquele filho que não quer andar nos caminhos do Senhor. Será que esse pai zeloso
que ensinou, que orientou, que disciplinou, que discipulou, ele tem alguma culpa quando o seu filho se torna rebelde? Muitos filhos só vão para a igreja por causa do seu pai, pressionando, doutrinando, chamando. Quando o pai fala o seguinte, não precisa ir para a igreja não, até glória a Deus ele dá. Isso nós precisamos ficar atentos, pois o nosso filho não deve tão somente ir para a igreja por obrigação, tem que ser o desejo, a alegria de estar cultuando o Senhor. E nós, enquanto pais, precisamos trazer isso. Por isso eu estou dito o seguinte, viu? Pega essa dica, viu? Você que é pai, nunca bata no seu filho para ele ler a Bíblia Sagrada. Bater jamais, é totalmente proibido você fazer isso. Porque seu filho começa a associar que todas as vezes que ele lê a Bíblia Sagrada é porque ele apanhou. E isso é algo ruim, não pode ser feito em hipótese nenhuma. O momento da leitura da Bíblia Sagrada, de para o culto, tem que ser um momento de prazer, de alegria e nunca de sufoco. Claro que nós vamos ensinar, vamos doutrinar, claro que nós vamos levar conosco o nosso filho, mas sempre aproveitando o momento de prazer e de alegria e nunca por obrigação, tá bom? Fique atento. Agora vamos para o nosso texto áureo, onde está escrito: vós filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Colossenses capítulo 3, versículo 20. Veja só, nós sabemos que um dos mandamentos do Senhor no Velho Testamento é exatamente obedecer pai e mãe. E agora no Novo Testamento também tem várias referências acerca da obediência. Todo filho tem que obedecer, tem que respeitar, tem que zelar pelo seu filho. Até porque só existimos nesta terra por causa do nosso pai e por causa da nossa mãe. Mas tem muitas pessoas desobedientes a pai, desobediente à mãe, desobediente à sua igreja, desobediente ao seu pastor. Imagine só com Deus. Se muitos filhos não conseguem ser obedientes ao seu pai, que está dando alimento diretamente, imagine só com Deus. Por isso, acabam se afastando da direção do Senhor, acabam se afastando da casa de Deus e sofrendo as consequências. Porque, pastor, todas as pessoas que são desobedientes, todas as pessoas que não querem obedecer, acabam sendo castigadas pelas suas próprias decisões. Mas preste atenção, castigado por causa das suas próprias escolhas. O ser humano, irmãos, ele vai trilhando caminhos errados e não quer sofrer a consequência. Tudo aquilo que você faz vai ter a consequência ou positiva ou negativa. Por isso que a Bíblia nos ensina constantemente a obedecer pai e mãe, porque isso é agradável ao Senhor. Quer agradar a Deus, quer ser abençoado, respeite, cuide dos seus pais. Você tem feito isso? Qual o zelo que você tem com a sua mãe? Qual o zelo que você tem para com o seu pai? Qual obediência? Você trata bem, você dá carinho, você abraça, você beija, você cuida, você ajuda a sustentar a casa. Qual o teu trabalho que você tem? Qual a sua atuação? Como é você enquanto filho? Enquanto pai você quer obediência, enquanto pai você quer que seus filhos lhe respeitem. E você como filho, você tem obedecido? E você enquanto filho é amoroso? Zela também pelos seus pais? Fique atento. Preste atenção os pais que estão conectados conosco, viu? Se você quer ensinar seu filho a ser obediente, lhe amar, lhe dar carinho, lhe respeitar, você, enquanto filho, deve obedecer o seu pai e a sua mãe. Não adianta você ensinar com as palavras como tratar. Você tem que ensinar com o seu exemplo. Você tem que ensinar com a sua postura, com a sua atitude, com as suas ações. Tem muitos pais que dizem, eu quero obediência sua, mas, no entanto, esse não obedece o seu pai. Não adianta você pedir obediência aos seus filhos se você, enquanto filho, não obedece aos seus pais. Fique atento, tem muitas pessoas assim, viu? Vamos agora para a nossa verdade prática, que nos diz: o modo de criar e educar tem impacto no comportamento de nossos filhos no mundo, mas não anula a responsabilidade individual nas escolhas deles. Preste atenção, irmãos. Nós, enquanto pais, temos muitas responsabilidades e compromisso. Ensinar, doutrinar, cuidar, zelar. Mas quando nós fazemos a nossa parte, nós cuidamos, nós oramos, nós ensinamos, nós mostramos, nós vivemos na prática o amor de Cristo. Mas, no entanto, esse filho, quando cresce, acaba se desviando do caminho do Senhor. E você fez o seu papel enquanto pai, enquanto mãe, você não tem culpa. Porque enquanto criança você ensinou, mas vai chegar um momento na fase adulta, quem vai ter a oportunidade de escolher não é mais você, vai ser seu filho. E ele precisa ter maturidade. Por isso que eu oro constantemente a Deus pela minha filha, para que ela possa ter maturidade, experiência com Deus. A nossa experiência com Deus para o nosso filho não vai adiantar. Cada filho precisa ter sua experiência com Deus, precisa conversar com Deus, ouvir a voz do Senhor. E eu sempre peço, Deus, dê maturidade à minha filha.
Fale com minha filha. Ensine a minha filha os teus caminhos, que ela possa ter intimidade contigo, que ela possa te conhecer com experiência própria e não somente com a minha experiência, porque cada pessoa precisa ter a sua experiência com Deus. Pergunta a você, você tem experiência com Deus? Qual foi a experiência que você teve com o Senhor? Você já ouviu a voz de Deus falando contigo? Você já sentiu a presença de Deus? Você já viu a atuação de Deus diretamente envolvendo a tua casa, a tua família? Conte aqui, por gentileza, qual a sua experiência que você tem para com Deus. Eu vou contar a minha rapidamente, viu? Eu já ouvi Deus falar comigo, por isso que estou aqui. Sou pastor, estou iniciando esse trabalho no YouTube por causa de Deus. Deus me deu o projeto tudo e está uma bênção. Toda a honra e toda a glória pertence a Deus. Antes do projeto Deus ser apresentado na minha vida, eu tinha apenas 3.000 seguidores. Mas quando Deus apresentou o projeto e eu executei, hoje já estamos chegando a 32.000 inscritos. Toda a honra e toda a glória pertence a Deus. Esse projeto do canal Descomplicando a Teologia, até o nome do canal, eu sei que não é criatividade minha, não. Foi Deus trabalhando na minha vida. Porque Deus, ele fala e trabalha para conosco. Você crer? Deixa aqui um brado de glória e de aleluia. Agora vamos dar continuidade, pois você sabe que eu sou contra o professor ficar toda hora contando experiência pessoal. Momento da EBD não é momento de contar experiência pessoal, o que você fez, o que deixou de fazer. Nem você enquanto professor, nem também os alunos, tá bom? Se você acha necessário contar, tem que ser tão somente um gole, bem pequenininho, rapidinho, e você já pula logo pro assunto, tá bom? Agora vamos para a nossa leitura devocional, olha. A leitura devocional, poucos professores valorizam. Eu tenho dito o seguinte, pega um cartaz bonito, organizado, da leitura diária de segunda, de terça, de quarta, envia para os seus alunos, colocar nas redes sociais, nos status, para despertar a participação dos mesmos. É por isso que lá no meu Instagram, Pastor Giovanni Santos, e no Instagram do canal Descomplicando.teologia, eu estou postando todos os dias a leitura devocional da revista dos adultos, jovens, juvenis, adolescentes e pré-adolescentes, para que vocês possam pegar essa leitura devocional, enviar para os seus alunos e fazer pergunta. Quem pode me explicar um pouquinho esse versículo? Quem entendeu? Quem pode levar um resumo? O aluno que levar um resumo por escrito vai ganhar um chocolate. Irmãos, precisamos movimentar a nossa turma. Então é só me seguir lá no Instagram, Pastor Giovanni Santos, pegar essa leitura diária todos os dias pela manhã, logo cedo, eu estou postando, tá bom? E você manda para os seus alunos. Lá no Instagram também tem o seguinte, tem um vídeo chamada que é bênção pura e tem o nosso despertador que é sucesso. Eita glória! Tudo isso grátis para você, tá bom? Basta tão somente estar nos seguindo lá no Instagram, tá bom? Então, leitura devocional, segunda-feira, o papel dos pais na educação dos filhos. Terça-feira, a Bíblia como fundamentos da educação dos filhos. Quarta-feira, a obediência como virtude dos filhos. Quinta-feira, a responsabilidade dos pais para com os filhos. Sexta, é preciso ser sóbrio e vigilante contra as armadilhas do diabo. Sábado, uma descrição do nazireado. No domingo, pais zelosos e filhos rebeldes, pois é o título da nossa lição. Prepara o cartaz bem bonito, ou já pega o meu que já está pronto e é bonito. Eu gosto, né? E envie para os seus alunos para que eles possam participar cada vez mais da sua aula. Segue a nossa dica. Agora vamos para a nossa leitura bíblica em classe, que está no livro de Juízes, capítulo 13, do versículo 1 ao 7, depois o 14, versículo 1 ao 13. Recomendo que você faça a leitura coletiva com seus alunos, pois eu sei que nem todos os alunos têm revista. Tem aluno que lê, tem aluno que tem a revista, mas não leva. Então é interessante você fazer a leitura coletiva da leitura bíblica em classe. A revista não, viu? Deixa aqui nos comentários, por gentileza, quem gosta de ficar lendo a revista toda no meio da sua aula. Deixa aqui nos comentários que eu tenho uma resposta de Deus para a sua vida. E recentemente eu postei também um short falando sobre isso. O professor deve ou não deve ler a revista toda no momento da sua aula, viu? Está uma benção esse short, espero que você tenha assistido. Agora vamos dar início à nossa introdução, onde está escrito: a história da família de Sansão se dá no contexto de pressão social, escassez e sofrimento impostos pelos filisteus sobre Israelita por volta do século 11 a.C. O filho de Manoá nasceu por um desígnio de Deus no tempo dos juízes, sendo o 12º e último juiz em Israel. Apesar de ele ter nascido para cumprir um desígnio divino na defesa de Israel, tinha um temperamento irascível e rebelde. É possível constatar isso ao longo de sua vida pessoal, de acordo com a Bíblia.
Na presente lição, veremos que os pais de Sansão foram zelosos em sua educação, mas seu filho tornou-se rebelde. Meu Deus do céu, viu? Veja só, meus irmãos, na lição de hoje vamos estar estudando um pouquinho acerca da história da criação de um homem chamado Sansão. Como os pais criaram, como foi o nascimento de Sansão, que é um homem bastante conhecido na Bíblia Sagrada, mas, no entanto, preferiu, na fase adulta, se desviar do caminho do Senhor. Preferiu fazer algo que Deus não gostou, Deus não aprovava. Mas, no entanto, Sansão deixou de seguir os ensinamentos de Deus, deixou de seguir o ensinamento dos seus pais e acabou saindo do propósito de Deus. E por causa disso, sofreu várias consequências. Lembrando a você que o período dos juízes dá início logo após a morte de Josué. E você sabe que Josué não deixou ninguém no seu lugar. Por isso, Israel acabou se desviando do caminho do Senhor. Pois todas as vezes em que Israel não tinha uma liderança, não tinha um juiz, o povo se desviava, fazia tudo aquilo que não agradava o coração de Deus. A partir desse momento, quando o povo clamava, suplicava a Deus, Deus levantava um juiz. Tanto que esse período de juízes demorou cerca de 350 anos. O primeiro juiz foi Otiniel. E o último juiz registrado no livro foi Sansão. Mas a Bíblia fala de Eli e também Samuel. Mas, como comentarista disse aqui, só tiveram 12 juízes, mas tem gente que acrescenta Eli como juiz e também Samuel como juiz. Não está no livro de juízes, mas foram juízes também em Israel. Você entendeu o contexto? Período de juízes, 350 anos. Foram cerca de 12 a 14 juízes nesse período. Mas, no entanto, sempre foi marcado pela idolatria. O povo, assim que o juiz morria, o povo se desviava do caminho do Senhor. Nesse episódio, por exemplo, Israel já estava sendo escravizado, humilhado, 40 anos pelos filisteus. Mas Deus tinha feito a promessa de levantar um libertador. E esse libertador foi Sansão. É a história que vamos estudar agora. Já peço o seguinte, tá gostando até aqui? Se inscreva no canal, ative o sininho. Não perca a oportunidade não, viu? Vamos agora para o nosso primeiro tópico. Vamos agora para o nosso primeiro tópico, que traz por título Os pais de Sansão. No item 1, uma situação espiritualmente deplorável. Observe. O capítulo 13 de Juízes mostra que os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. Por isso, Deus entregou Israel na mão dos filisteus por 40 anos. Era um contexto em que o povo vivia na prática do pecado, onde poucas famílias temiam a Deus e procuravam guardar seus mandamentos. Entretanto, havia um casal fiel ao Eterno, que recebeu uma visita do anjo do Senhor. Isso é maravilhoso. Irmãos, em todos os tempos, em todos os lugares, Deus sempre vai ter os fiéis. Irmãos, a sociedade pode viver no pecado. Quem quiser pode viver no pecado, mas quem é fiel a Deus vai viver em santidade, mesmo nas situações adversas, porque é fiel a Deus. Não é fidelidade ao homem, não. Não é fidelidade ao político, não. É fidelidade a Deus. Todo cristão que teme ao Senhor, aconteça o que aconteça, venha o que vier, ele permanece fiel a Deus. No contexto, nós estamos aqui, estamos falando de um período de 40 anos de sofrimento, de humilhação, o qual os filisteus maltratavam, humilharam o povo de Israel. Mas, no entanto, Deus estava de olho em um casal. Olha, Deus estava de olho em um casal que não poderiam ter filhos. Coisa linda, viu? Não poderia ter filhos, mas Deus estava de olho neles, pois, através do ventre daquela mulher que era estéril, Deus estaria levantando um grande libertador de Israel, que traria paz para a nação de Israel. Porque Deus, ele tem poder de fazer tudo isso. Irmãos, esteja onde você estiver, continua sendo fiel. Ah, pastor, mas só eu. Continua sendo fiel. Continua orando, continua suplicando a Deus, continua rejeitando o pecado, porque Deus trabalha na vida daqueles que são fiéis. Deus trabalha na vida daqueles que têm compromisso com o Senhor, que rejeita toda a prática do pecado. Se tu tem rejeitado a prática do pecado, se você tem feito a vontade de Deus, fica tranquilo, mas cedo ou mais tarde a tua bênção vai chegar em nome de Jesus. Você crê, mas, preste atenção, mas se você tem o mesmo comportamento do povo ímpio, se você tem o mesmo comportamento das pessoas que estão desviando o caminho do Senhor, como é que Deus vai te abençoar? Irmão, seja santo, se separe do pecado, tá bom? E a Bíblia ainda revela que essa mulher teve a visita do anjo do Senhor. Olha o artigo definido, o anjo do Senhor. Nós acreditamos que foi o próprio Jesus Cristo de Nazaré. É o que nós chamamos de uma teofania. Aparição de Deus, aparição de Jesus, seja como anjo ou também como ser humano.
no Velho Testamento. Você entendeu a bênção? Tudo indica que quando a Bíblia Sagrada diz o anjo do Senhor, se refere ao próprio Cristo Jesus vindo aqui à terra no Antigo Testamento para realizar alguma obra, realizar algum milagre, tá bom? O anjo do Senhor. Lembrando a você que essa palavra anjo significa mensageiro. Então, o mensageiro de Deus, que pode ser Jesus Cristo de Nazaré também. Isso não significa que Jesus Cristo seja anjo. Pelo amor de Deus, Jesus Cristo pode ter vindo à terra no Antigo Testamento em forma de anjo. Pegou a bênção? Para você entender, ok? Agora vamos para o nosso primeiro tópico e o segundo item, que traz por título A Mulher Agraciada. O casal era formado por um homem chamado Manoar, da tribo de Dan, sua esposa, que era estéril. Foi para essa mulher que o anjo do Senhor apareceu dizendo: eis que agora és estéril e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Dessa forma, a mulher de Manoar surge no cenário do livro de Juízes, escolhida pelo Senhor para ser mãe do remidor de Israel. Sua história é semelhante a Sara, Rebeca, Ana, que tiveram a esterilidade revestida para gerar filhos que desempenhariam uma função importante para a glória de Deus. Sobre uma fé inabalável, a mulher de Manoar, devido ao favor agraciado de Deus, geraria um filho que libertaria o povo judeu do jugo dos filisteus. Irmãos, tem coisa que só Deus. Você está entendendo aqui o tamanho da promessa de Deus? Israel afastado. Israel desviado do caminho do Senhor. Mesmo assim, Deus aparece a um casal lhe fazendo a promessa. Só que esse casal não podia gerar filhos, mas Deus abre a madre da mulher de Manoar para que possa gerar um filho. Mas não era tão somente um filho, não. Esse filho seria o libertador de Israel. Pensa só o tamanho da bênção que essa mulher recebeu, que esse casal recebeu. Olha, vocês vão ter filhos e fica tranquilo, esse filho que vocês estão tendo vão ser libertador de Israel. E está vendo aí o povo filisteu destruindo, matando tudo? Fique tranquilo, porque o seu filho será o libertador de Israel. Ó, é sensacional essa promessa, irmãos. Mas tudo tem o seu tempo determinado. Era para amanhã? Não, ó. Ia demorar muito até isso acontecer. Ia ser gerado um menino, ia nascer, ia crescer. E Israel sendo escravizado, humilhado. Porque Deus tem um tempo certo de cumprir com as suas promessas. Fique atento, Deus prometeu, aguarde o tempo do Senhor. Meus irmãos, pensa o seguinte, a felicidade ficou esse casal. A felicidade que ficou essa mulher. Pois você sabe que a mulher que não podia gerar filhos era tida como amaldiçoada, como em pecado. Era tida como pecadora, como distanciada da presença de Deus. Porque Deus tinha fechado a sua amada, porque alguma coisa errada tinha na vida dela. De repente, o anjo do Senhor vem até essa mulher e diz: fica tranquilo, você vai gerar filho e o seu filho será o redimidor, vai ser o libertador do povo de Israel. E imagine só se ela saiu contando para todo mundo. Se ela tivesse o WhatsApp, ela passar o mês todo mandando WhatsApp nos grupos, avisando: eu vou ser mãe, eu vou ser mãe, Deus me visitou, a minha bênção chegou. Que felicidade não ficou a mãe dela. Que felicidade não ficou essa mãe. Principalmente porque o anjo deixou bastante claro que o seu filho seria libertador de Israel. Olha só, teu filho já seria uma bênção, filho do sexo masculino, maior ainda a bênção, naquele contexto que eles estavam vivendo, e ainda que o seu filho seria juiz em Israel. Tudo isso é para glorificar de pé, mas grande é a responsabilidade de ter um filho. A felicidade é boa, né? A alegria faz parte, mas a responsabilidade de ter pai. Pois ser pai não é somente botar para o mundo não, viu? Ser pai, ser mãe é criar, é ensinar, é doutrinar, é aconselhar, é sustentar, é proteger, é zelar, é cuidar. Meu Deus do céu, tudo isso é a função dos pais estarem fazendo. Por exemplo, o anjo deixou bastante claro que teria um filho, mas teria algumas responsabilidades, alguns zelos que eles precisariam ter com esta criança. Veja só no nosso primeiro tópico e o terceiro item. Recebendo orientações divinas. O anjo do Senhor deu orientações bem precisas a respeito da criança que iria nascer. Isso porque Sansão seria um nazireu desde o ventre materno. Ou seja, ele seria um homem separado e consagrado para cumprir um desígnio de Deus. Cabia aos seus pais ensiná-los e orientá-los quanto aos requisitos do nazireado. Sansão não poderia beber vinho ou qualquer outra bebida considerada forte. Não poderia comer coisa considerada imunda. Não poderia ter seus cabelos cortados. E, finalmente, não poderia tocar em cadáver ou quaisquer outras coisas que representasse uma quebra de voto de nazireu. Sansão era um menino consagrado ao Senhor.
Presta atenção, ser nazireu de Deus, irmãos, era quando a sua mãe dedicava seu filho, consagrava seu filho para o Senhor. E esta criança não poderia beber vinho, não poderia cortar seu cabelo e não poderia tocar em coisas imundas, senão ficaria imundo e quebraria o concerto feito com Deus. E veja que esse foi o pedido do próprio anjo do Senhor, dizendo, o filho será consagrado, será separado, será nazireu, não pode cortar o cabelo, não pode tomar bebida forte, não pode tocar em corpos imundos, em corpos mortos, tem que ser consagrado para o Senhor. Imagine a responsabilidade dessa mãe. Mas na felicidade que ela tinha, quem ia dizer que não queria, pelo amor de Deus? Não, amém, glória a Deus, bênção pura, né? Eu quero esse menino. Olha só a felicidade que ficou. Mas a responsabilidade estava com esse casal, de cuidar desta criança, de zelar dessa criança, para que pudesse crescer no temor do Senhor. Eu creio que desde novo, desde cedo, quando já nasceu, os pais começaram a contar essa história. Olha, eu não podia ter filho não, você não era para ter nascido não, mas teve um dia, ó que coisa linda, teve um dia que o anjo do Senhor apareceu, falou que você viria, que você seria consagrado, mas você não pode cortar jamais o seu cabelo, você não pode jamais beber bebida forte, você não pode jamais tocar em cadáver algum, porque você foi consagrado para Deus. Você foi separado para o Senhor. Você está entendendo, Sansão? Você entendeu, Sansão? Entendi. E outra coisa, viu? Deus vai te usar. Você tem uma promessa que Deus vai te usar. Eu não sei como é que vai ser. Eu não sei como é que vai acontecer. Mas o anjo do Senhor disse que tu serias o libertador de Israel. Pode aguardar, fique na sua. Aí a criança vai crescendo, sempre ouvindo isso, que é consagrado o Senhor, que Deus falou, que Deus operou. E de repente, desde criança, eu creio que Sansão começa a ser diferente. A força de Sansão chamava a atenção de todo mundo. E Sansão, que ele começava a entender, olha, é por causa de Deus. É por causa de Yahvé, porque eu tenho uma chamada de Deus na minha vida. Porque eu não era para nascer não, viu? Mas minha mãe me contou a história todinha. Ela não podia ter filhos, mas apareceu o anjo do Senhor e falou que ela teria filhos e que esse filho seria eu e a bênção pura. Eu agradeço a Deus. Quantas das vezes Sansão não mencionou isso? Sansão não contou a sua própria história. Quantas das vezes Sansão não ouviu essa história e contou para os seus amigos, os seus conhecidos, da sua chamada, do seu milagre? Sansão era um milagre vivo acontecido na casa daquele casal, na casa dos seus pais. Sansão era uma prova para todo mundo que Deus ele existe e que Deus fala para com o seu povo. Você crê? Já ouviu a voz do Senhor? Estou lhe falando, tem vários pontos importantes de você estar conversando com seus alunos, dialogando, ouvindo a resposta dos mesmos, irmãos. Questione a sua turma, coloque para os seus alunos estar falando sobre os seus filhos, sobre a criação. Além do que, passe o temor do Senhor. Nós precisamos temer a Deus, respeitar as nossas alianças. Tem muitas pessoas que fizeram aliança com o Senhor e estão quebrando, e não pode isso acontecer, tá bom? Agora quer saber o seguinte, você está gostando dessa aula? Está sendo importante para você? Então se inscreva no nosso canal, tá bom? Ah, lembrando para você, viu? Tem um convite todo especial. Se você quiser e puder, venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Pastor, o que é ser membro? É ser um parceiro do canal. Nós estamos ofertando o maior suporte do Brasil para professores da revista dos adultos. Você duvida? Assista esse vídeo. Você é professor da EBD? Então venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia no YouTube, pois toda semana os membros recebem subsídios teológicos para a lição, slides, videoaula, vídeo com dinâmica, dinâmica por escrito, vídeo chamada, leitura diária, despertador, grupo no WhatsApp, artigos, ideias para o encerramento do trimestre, ideias para apresentações, certificado, PDF e muito mais. WhatsApp 73 9 81 41 85 44. Pastor Giovanni Santos. Estou lhe dizendo, é o maior suporte do Brasil. Slide, videochamada, despertador, artigos, gráficos, PDF, resumos, explicação, encerramento de trimestre, certificado, simulado. Todos esses materiais nós estamos enviando para quem é membro do canal. Mas, no entanto, os membros nos ajudam com valor por mês. Aí você pergunta, pastor, é muito caro ser membro? Não é caro não, é praticamente a Coca-Cola do mês, tá bom? Vou deixar aqui o nosso WhatsApp para quem tiver interesse. E se você quiser também, você pode estar no nosso grupo de informações. O link do grupo vou deixar na descrição desse vídeo e também nos comentários fixados, tá bom? Por isso, venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia e receba todo o nosso suporte. Dando segmento, vamos para o nosso segundo tópico, o nosso item 1, que traz por título o nascimento de Sansão e sua formação. No item 1, o nascimento e desenvolvimento de Sansão.
Conforme a promessa, Sansão nasceu de uma mulher estéril. Ele cresceu debaixo da bênção do Senhor. Tanto era assim que o Espírito Santo o dirigia para o campo de Dan. Não havia dúvida de que a vida de Sansão estava sob a vontade soberana de Deus. Ele foi proveniente de um grande milagre executado pelo Altíssimo na vida de sua mãe. Irmãos, é necessário perceber o seguinte: Sansão nasceu por causa dos pais. Você está entendendo? Sansão tinha a promessa de Deus, amém. Mas ele nasceu porque os pais de Sansão foram homens e mulheres de Deus. Olha, não podendo gerar filhos, Deus concedeu oportunidade a esse casal para que pudesse gerar filhos. Então a bênção de Deus veio sobre o casal. E nós devemos, irmãos, ser gratos aos nossos pais. Que nós só estamos aqui por causa dos nossos pais. Temos chamada de Deus, temos o cuidado do Senhor. É claro que Deus usou nossos pais, amém. Mas por isso que nós devemos ter respeito, zelo, cuidado. Porque você só está nesta terra por causa dos seus pais, por causa da geração. Agora, muitos filhos não reconhecem isso. Muitos filhos não valorizam. Muitos filhos não cuidam dos seus pais. E depois quer receber a bênção do Senhor. A bênção de Deus está também agarrada, está atrelada a você respeitar e cuidar dos seus pais. Tem pessoas querendo ser abençoadas, mas não cuida do pai. Não vai receber a bênção não, viu? Deixa isso claro para a sua turma de EBD. Agora vamos para o segundo tópico, o item 2, que traz por título: a família de Sansão. O menino Sansão, no plano terreno, estava sob a responsabilidade de seus pais. Embora o texto bíblico não traga muitos detalhes do relacionamento dos pais de Sansão, podemos inferir que Manoá e sua esposa tinham uma vida conjugal de confiança e profunda piedade. A esposa de Manoá compartilhou diretamente com ele a respeito do anjo. Manoá orou insistentemente pedindo a orientação de como criar a criança. Os dois estavam juntos e contemplaram a visão do anjo subindo em meio às chamas do altar. Nesse aspecto, podemos perceber que o relacionamento entre esposo e esposa tinha impactos diretos na formação dos filhos. Certamente, Sansão cresceu em um lar cuja relação baseava-se em amor, comunhão e piedade a Deus. Veja só, nesse ponto daqui, o comentarista ele está deixando claro que a criação de Sansão foi boa. Aparentemente, já que a Bíblia Sagrada não diz todos os detalhes da criação, mas por alguns detalhes nós percebemos que tanto Manoá quanto a sua esposa tiveram preocupação, tiveram responsabilidade de ensinar Sansão o caminho do Senhor, pois o próprio Sansão tinha conhecimento que ele era consagrado a Deus, que ele não deveria beber bebida forte, ele não deveria tocar em animais mortos, não deveria cortar seu cabelo. Quem deu esse ensinamento? Os seus pais. Sem falar também da própria comunicação do esposo para com a esposa, isso deixa claro que os dois conversavam entre si. E você sabe que uma família, um casal, precisa estar conversando. Por tudo isso, nós percebemos que Sansão foi bem criado. Os pais ensinaram o caminho do Senhor, doutrinaram, falaram da sua criação, falaram do milagre, contaram acerca de Deus. Então Sansão foi bem orientado. Os pais cumpriram com a sua missão. Eles podiam dormir com a consciência tranquila. Eu fiz o que eu pude. Eu dei o meu melhor. Eu ensinei, eu falei. Agora, quando o filho cresce, é com ele. Mas você, enquanto pai, tem a responsabilidade de zelar e cuidar. Vou te perguntar e você pergunte à sua turma. E a sua responsabilidade com seus filhos? Você ensina, você doutrina, você corrige, você chama a atenção. Como é o seu comportamento com seus filhos? Como é a sua atitude? Ou você deixa a televisão tomar conta, ou você deixa as redes sociais doutrinar. Agora vamos para o nosso segundo tópico e o terceiro item, que traz por título a formação de Sansão. Pela citação da trajetória da fé de seus pais, podemos inferir que Manoá e sua esposa criaram Sansão de acordo com as orientações recebidas pelo anjo do Senhor. Na vida adulta, podemos ver que Sansão observava o protocolo do nazireado. Números capítulo 6, versículo 7, é quando vai falar a questão como deve ser o comportamento, a vida de um nazireu. Vindo a violar progressivamente mais tarde, mas seus pais fizeram a parte deles, educando segundo a orientação divina recebida. Além disso, eles cumpriam os papéis esperados dos pais para aquele contexto. Infelizmente, veremos que Sansão teve fraqueza de caráter e não honrou o voto de Nazireu para com o Senhor, o que mostra que há pais zelosos que ensinam seus filhos no caminho em que devem andar, mas infelizmente, algumas vezes, os filhos escolhem o caminho oposto. Por isso, a partir de uma certa idade, a responsabilidade diante de Deus é individual.
outros sim. Por exemplo, Caim e Abel tiveram a mesma formação, mas comportamentos completamente distintos. Gênesis capítulo 4, versículo 1 ao 5. Veja só, nós temos as nossas responsabilidades enquanto pais. Precisamos ensinar, doutrinar, levar para a casa do Senhor, ensinar a ler a Bíblia Sagrada, a orar, a ofertar. Nós temos várias responsabilidades enquanto pais cristãos, porque somos pais cristãos. Por isso que a nossa criação tem que ser diferente da criação do mundo. O mundo pode criar do jeito que quiser, levar para onde quiser, vestir o que quiser, falar o que quiser, mas nós somos diferentes. Nós somos uma família cristã. Precisamos ensinar aos nossos filhos a orar, a ler a Bíblia Sagrada, a ofertar, dizimar, não perder culto, participar da escola bíblica dominical. É por isso que eu digo o seguinte: você não deve mandar seus filhos para a escola dominical. Você sabia disso? Você não deve mandar seus filhos para a escola bíblica dominical. Você deve ir com eles. Mas tem pais que só querem mandar os filhos para a escola e não vai. Fica em casa assistindo TV, jogando, brincando, fazendo qualquer outra coisa, mas não participa da escola bíblica dominical. Isso é um erro. Os pais não devem tão somente mandar, devem ir com os filhos participar da EBD. Pergunta a você: você é daqueles que mandam ou daqueles que vai com a sua família para a escola bíblica dominical? Deixa aqui nos comentários. Irmãos, é necessário a gente conversar com nossos alunos. Principalmente você que é professor da classe de adultos, você precisa chamar a atenção dos seus alunos com relação a esse comportamento, a essa atitude. Não adianta, irmãos, a gente ficar falando bonito, pregando bonito, mas a nossa conduta não condiz com a palavra do Senhor. Por isso que o comentarista deixa claro que tudo indica que os pais de Sansão fizeram um bom trabalho. Ensinaram, tanto que Sansão tinha conhecimento. Sansão sabia do que podia e do que não podia fazer, mesmo ele optando por errado, mas escolha própria. A sua própria escolha, porque os nossos filhos, vai chegar um momento que eles vão ter que escolher se santificar ou viver no pecado. Fazer a vontade de Deus ou fazer a vontade do mundo. Agradar a Deus ou agradar o Deus desse século. Os nossos filhos vão ter oportunidade. Agora eles precisam estar alicerçados. Se você ensinou seu filho a orar, a consagrar a vida, a meditar na palavra, a rejeitar o pecado, fica tranquilo. Fica com a sua consciência tranquila, porque você fez o seu papel. Agora, se você não fala de oração na sua casa, se você não mostra para os seus filhos como deve orar, você está errado. Se você não lê a Bíblia Sagrada para os seus filhos, você está errado. Se você não educa seus filhos no caminho do Senhor, você está errado. Aí quando a conta chegar, claro que o seu filho vai ter a culpa dele, mas também você é culpado porque você não ensina o caminho do Senhor. Você não ensina a orar, não ensina a ler a Bíblia Sagrada, a ofertar. E depois você quer que seu filho aprenda aonde? Na rua? Na rua só aprende coisas ruins. É nós, enquanto pais, que temos a missão e responsabilidade de colocar Deus no coração dos nossos filhos. Presta atenção, colocar Deus dentro do coração dos nossos filhos, para que quando eles crescerem, não venham se desviar do caminho do Senhor. Coloque Deus no coração dos seus filhos. Pastor, o senhor está pegando pesado. Não estou, não. É Bíblia Sagrada, irmãos. É o momento da gente conversar com os nossos alunos. E esqueça a questão de teologia nesse momento. É diálogo, é conversa com os seus alunos. Nós precisamos estar orientando. Tem muitos pais que podem estar fazendo as coisas erradas porque não tem conhecimento da palavra do Senhor. Não percebeu ainda o seu papel e a sua importância na criação dos filhos. Por isso, vamos colocar Deus no coração dos nossos filhos. Você crê? Deixa aqui um brado de glória e de aleluia, tá bom? Quero saber o seguinte, já está inscrito? Deixou o seu like? Deus te abençoe cada vez mais. Se você quiser também conhecer as nossas camisas personalizadas para a Escola Bíblica Dominical, nós estamos produzindo e enviamos para qualquer lugar do Brasil. Veja só esse modelo. Não gostou não? No final desse vídeo tem outros modelos de camisas personalizadas. Nós estamos produzindo e enviamos para qualquer lugar do Brasil, tá bom? Quem tiver interesse é só nos chamar aqui no nosso WhatsApp. Está passando aqui agora, viu? E também na descrição desse vídeo tem um link para que você possa entrar no nosso grupo de informações. Por isso, venha adquirir as camisas personalizadas do canal Descomplicando a Teologia. Vamos para o nosso terceiro tópico. Veja só, no primeiro tópico estudamos acerca do milagre do nascimento de Sansão. Sansão nasceu por um milagre de Deus, tá bom? No segundo, estudamos que os pais de Sansão criaram no temor do Senhor. Ensinaram a lei de Deus. Agora vamos ver o comportamento de Sansão enquanto adulto. Enquanto criança, ia para o templo, adorava a Deus, ouvia o ensinamento dos seus pais. Mas quando cresceu, quando crescem as crianças, só o sangue de Jesus. Por isso, a minha oração é que Deus possa se revelar à minha filha, para que minha filha possa conhecer o Senhor. Nós ensinamos, nós orientamos a palavra, mas vai chegar um momento que ela vai ter que escolher o caminho dela. Se vai continuar adorando o mesmo Deus que os seus pais adoram,
que nós ensinamos e doutrinamos, ou se vai querer adorar o mundo. E isso é escolha de cada um. Por isso, vamos ensinar e doutrinar a palavra. Por isso, vamos ensinar aos nossos filhos o temor do Senhor. Mas a escolha é de cada um. É por isso, meus irmãos, que a nossa igreja não batiza a criança. Pois a criança não sabe ainda o que quer. Só batizamos quando já tem uma consciência. Já sabe o que é certo e o que é errado. Aí perguntamos, por que você quer se batizar? Já pensou se ela fala porque meu pai mandou? Porque a vontade do meu pai não pode se batizar. Criança não pode se batizar porque ainda não tem consciência dos seus atos. O ato de batismo é a confissão pública. E você só pode confessar publicamente a Cristo quando você crê, quando você tem consciência desse ato, tá bom? Converse sobre isso para com seus alunos, porque é necessário deixar claro. Por isso nós não batizamos criança, porque a criança não tem conhecimento. Por isso nós devemos ensinar as crianças o caminho do Senhor, pois quando elas crescerem, não vão esquecer do caminho de Deus, tá bom? Você precisa ensinar, para que quando ela cresça, ela não saia da direção de Deus. Mas tem muitos filhos que saíram da direção de Deus. Foram da classe de jardim de infância, maternal, primário, juniores, adolescentes, pré-adolescentes, mas quando cresceram, saíram do caminho de Deus. De quem foi a culpa? Observe. Agora vamos para o nosso terceiro tópico, que traz por título a fraqueza de caráter de Sansão. No item 1, Sansão subestimou o poder do inimigo e nós não podemos fazer isso. Observe. Sansão sabia da unção que estava sobre sua vida para vencer seus inimigos. Certa feita, ele foi cercado por mais de 1000 soldados filisteus armados, mas Sansão os matou com a queixada de jumento. Entre muitas proezas, ele encontrou um leão nas vinhas de Timar, o qual rasgou, como que rasga um cabrito, porque o Espírito do Senhor veio sobre o juiz de Israel para matar esse filho de leão. Assim, Sansão foi acostumando-se com a vitória sobre os inimigos, até que mais tarde ele seria vítima dessa subestimação. Não por acaso, o apóstolo Pedro alerta a igreja a respeito das artimanhas do diabo. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda de redor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Infelizmente, muitos filhos subestimam as circunstâncias que rondam suas vidas e ignoram a experiência dos pais. Presta atenção no seguinte, irmãos. Sansão foi homem de muitas vitórias. Sansão, irmãos, era um homem muito forte. O homem mais forte já teve aqui nesta terra. Nós podemos dizer que foi Sansão. O homem que conseguiu matar 1000 homens com a queixada de jumento. O homem que pegou o leão, rasgou, igualmente estava rasgando um cabrito. Tudo isso sendo usado por Deus, pois o Espírito Santo do Senhor estava sobre ele, lhe dando força e capacidade para fazer coisas que mais nenhum homem faria. Fazer coisas em que nenhum homem faria. Mas, no entanto, tudo isso porque o Espírito de Deus estava sobre a vida dele e ele foi separado para fazer esta obra. O Espírito do Senhor estava sobre Sansão para lhe dar força, capacidade de fazer as coisas que mais ninguém faria. Mas, no entanto, Sansão precisava ter uma vida santificada. Sansão precisava rejeitar as coisas que a sociedade estava oferecendo. Sansão não podia tocar em pessoas mortas ou animais mortos. Sansão também não podia tocar em bebida forte. Sansão não podia cortar seu cabelo. Existiam alguns critérios. Sansão, Deus vai te usar, mas você precisa rejeitar muitas coisas. Sansão, Deus vai te usar, mas você precisa ser diferente. Enquanto os jovens estão lá aproveitando, você precisa ter uma atitude, comportamento diferente diante da sociedade. As pessoas querem ser usadas por Deus, querem ser instrumento de Deus, querem ser tochas acesas, mas, no entanto, não gostam de separar do pecado, não gosta de renunciar a si mesmo, quer aproveitar tudo aquilo que o mundo oferece. Não tem condição. Se você quer ser usado por Deus, se os seus filhos querem ser usados por Deus, precisam viver em santidade, rejeitar o pecado. Você, enquanto pai, pode ensinar, orientar seus filhos, mas vai chegar um momento em que o pecado vai bater na porta do seu filho. Será que ele está preparado? Será que você ensinou ele rejeitar? Será que você ensinou seu filho a buscar o Senhor em constante oração e consagração? Tem pais que mandam o filho orar, mas ele não ora nunca. Vou perguntar uma coisa para vocês, é segredo, viu? Seus filhos já viu você orando? Seus filhos já viu você lendo a Bíblia Sagrada? Seus filhos já viu você jejuando? Já ficou sabendo que você estava jejuando? Se você não demonstra na prática que o cristão ora, que o cristão lê a Bíblia Sagrada, que o cristão jejua, quando é que ele vai aprender? Na teoria? Você deve ensinar na prática, na vivência, no dia a dia.
Tem que ser algo rotineiro na sua vida, a oração, o jejum e a meditação na palavra. Ah, pastor, deixa isso para os professores da escola dominical. Olha, na escola dominical vai trazer conhecimento, mas na sua casa, na seu lar, vai trazer a prática. Seus filhos precisam ver aquilo que as professoras da EBD ensinam a seus filhos lá na classe, precisa ser feito na sua casa. Lá na escola dominical, as professoras vão falar: crente que eu está orando e lendo a Bíblia Sagrada. Aí na sua casa, os seus filhos têm que ver você fazendo isso. Irmãos, fomos chamados para praticar a palavra de Deus. Não somente ouvintes, precisamos ser praticantes, principalmente para com os nossos filhos. Devemos ser exemplos em nossa casa. Te pergunto, qual é o ídolo do seu filho? Sabe, a quem é que seu filho está se assemelhando? Quem é que seu filho pretende ser? Uma pessoa famosa? Um pastor de fora? Um pregador de fora? Um cantor famoso? Um youtuber famoso? Quem o seu filho pretende ser? Quem a sua filha pretende ser? Vou dizer o seguinte, viu? O seu filho deveria desejar ser igualmente você é. A sua filha deveria desejar ser igualmente você é. Deveria dizer o seguinte: eu quero ser igualmente minha mãe, eu quero ser igualmente meu pai. Mas será que ela pode falar isso? Fica a dica e pense nisso, é Deus falando contigo. Agora vamos para o nosso terceiro tópico, o segundo item, que traz por título: a presunção de Sansão. Visto que o Espírito do Senhor o capacitou a realizar grandes proezas que o homem comum não realizaria, Sansão não percebeu que tinha um terrível inimigo, o seu próprio ego. Este o levou a subestimar a presença de Deus em sua vida. Sua força vinha de Deus, mas ele agia como se viesse dele mesmo e, por causa disso, passou a anular a glória de Deus. Sua atitude rebelde e presunçosa o levou a não dar o primeiro lugar para o Senhor, passando a buscar o prazer, a ociosidade e a luxúria. É muito triste quando os filhos não conseguem mais viver a benevolência do Senhor. Todavia, os pais devem continuar fiéis a ele, sendo como faróis que encorajam os filhos rebeldes a se reconciliarem com Deus. Lucas capítulo 15, versículo 11 ao 13. Veja só, meus irmãos, a história de Sansão se destaca porque Sansão foi criado no temor do Senhor. Sansão tinha conhecimento de Deus. Sansão sabia que ele tinha aquela força por causa do Senhor. Viu muitos milagres acontecendo, viu Deus livrando por diversos momentos a sua vida. Conhecia bem sua história, tá bom? Mas, no entanto, com o passar do tempo, Sansão vai crescendo, e ele começa a pensar, viver e agir como se aquela força fosse dele mesmo. Como se tudo aquilo que estava acontecendo na vida dele é porque ele tinha capacidade. Como se ele fosse capaz de realizar tudo sozinho. E começou a esquecer de Deus. Começou a esquecer a aliança feita com seus pais sobre o seu nascimento, crescimento e força. Assim acontece na vida de muitas pessoas. Deus tem abençoado, Deus tem chamado, Deus tem dado crescimento, está crescendo, está sendo uma pessoa importante, mas, no entanto, é por causa de Deus. É Deus dando crescimento. Sansão não teve preocupação em viver uma vida santa. Sansão começou a preferir brincar com o pecado. Sansão preferiu desobedecer a Deus do que desobedecer à vontade do povo, do que desobedecer a Dalila, do que ferir os filisteus. E nós, enquanto cristãos, precisamos obedecer a Deus, a fazer a vontade do Senhor. Agora o nosso terceiro tópico e o terceiro item, que traz por título: manipulando o poder de Deus e brincando com o pecado. Tem muitas pessoas, tem muitos jovens, tem muitos filhos brincando com o pecado e depois não quer sofrer as consequências das suas ações. Observe o seguinte: em Juízes 16, versículo 16 ao 18, a Bíblia descreve como Sansão tratava as coisas espirituais. Ele entrou em um terreno perigoso, brincando com a coisa santa. Ele obteve uma ideia falsa do poder de Deus, iludido, pensava que poderia viver de qualquer maneira, pois estava certo de que o poder divino não lhe faltaria. Geralmente, quem brinca com as coisas espirituais também passa a brincar com o pecado. Ele afrontou os conselhos de seus pais para se envolver com a mulher estrangeira. Deixou-se dominar pelas paixões carnais e passageiras. Infelizmente, alguns filhos de nossos arraiais passam a fazer as mesmas escolhas de Sansão. Nesse caso, os pais devem fazer o que se espera que eles façam: educar os filhos no caminho do Senhor. Entretanto, saiba que as escolhas de seus filhos serão de inteira responsabilidade deles, quer para justificá-los, quer para condená-los. Eclesiastes capítulo 11, versículo 9. Irmãos, veja só o seguinte, alguns pontos aqui importantes para você começar com seus alunos, viu? A questão da criação dos pais. É nossa responsabilidade zelar, apresentar a Cristo aos nossos filhos.
demonstrar como se deve adorar, a ler a Bíblia, consagrar a nossa vida, a orientar, a fazer escolhas. Deixar bastante claro com os nossos filhos que vai ter momento que nós, enquanto pais, vamos estar distantes e que eles vão precisar dizer não ao pecado. Muitos jovens não estão sendo preparados para dizer não para o pecado. Tem pai que fecha, prisão, não vai sair, não vai. Quando a criança, quando o filho cresce e coloca o pé na rua, já começa a pecar. Sabe por quê? Não está preparado para dizer não ao pecado. E nós precisamos estar atentos a isso. O nosso filho precisa saber rejeitar, saber fazer escolhas, dizer não ao pecado e sim para Cristo. Mas se você é um pai que ensina, que demonstra, fique tranquilo, porque a palavra de Deus está impregnada no coração dele. Mas cedo ou mais tarde, ele vai reconhecer as suas falhas e os seus defeitos. Assim aconteceu na vida de Sansão. Eu entendo, meus irmãos, que o grande questionamento é o seguinte: os pais, até que ponto os pais têm culpa quando seus filhos se desviam do caminho do Senhor? Quantos filhos de pastores estão desviados? E os culpados são os próprios pastores, porque não criaram. Olha, presta atenção, você que é líder, viu? Tem muitos líderes, pastores, obreiros da casa do Senhor, que gostam de criar dos filhos dos outros, orientar os filhos dos outros, cuidar da família dos outros, e deixa de cuidar da sua própria família. E isso não provém de Deus. Primeiro é Deus sobre todas as coisas. Depois de Deus, vem a nossa família. É por isso que para você ser consagrado a presbítero, a pastor, você deve zelar, cuidar da sua casa. Se você não zela dos seus filhos, se você não cuida da sua família, como você vai cuidar das coisas de Deus? Fica atento, viu? Então, pastor, até que ponto nós temos culpa, nós somos responsáveis? Depende de você. Tem pais, irmãos, que não criaram na lei do Senhor. Tem pais que não ensinaram. Tem pais que têm até nome de cristão, mas, no entanto, seu comportamento não condiz. Às vezes, é santo na igreja, prega bonito, canta bonito, mas quando está na sua casa, dá mau exemplo. Assiste o que não pode, fala mal de um pastor, meu Deus do céu, viu? Presta atenção aqui agora, viu? Quantos pais, quando chegam em casa, fala mal da igreja, fala mal do pastor, fala mal do professor do EBD, fala mal de todo mundo. Essa criança que cresce ouvindo o pai falando mal do pastor, falando mal do professor, falando mal da igreja, ele não vai fazer a mesma coisa? Quando é que esse filho vai ter a coragem de conversar com o pastor? Se o pai dele, quando está em casa, fala mal do pastor o dia todo, ele vai confessar pecado? Não vai confessar pecado. Meus irmãos, nem tudo nós podemos conversar na frente do nosso filho, principalmente se estiver falando mal de alguém. Primeiramente, né? Cristão não deveria falar mal de ninguém. Mas se for falar, se tiver alguma necessidade de conversar alguma coisa, nunca na frente dos seus filhos. Pois isso vai criando uma certa barreira. E o seu filho vai crescer, igualmente você, gostando de falar mal da vida de todo mundo. E do pastor, viu? Não fala mal do pastor perto do seu filho, não. Que ele vai crescer com esse ódio, com esse rancor. Quantas pessoas, irmão, quantos filhos são assim? O pai rebelde, provoca todo mundo. Na igreja está bem. Aí o filho vai querer estar na igreja dessa? Não vai. Acaba se desviando porque acha a igreja o pior lugar possível. E quem foi que apresentou a igreja para o seu filho? Você. É você que é pai. É você que é mãe. Que apresenta a igreja é você. Como estou apresentando a minha igreja para os meus filhos? Deixa aqui nos comentários. Vamos agora para a nossa conclusão, onde está escrito: a presente lição não teve o objetivo de explorar toda a história de Sansão, mas de enfatizar a sua chamada divina, sua formação e o desvio de caráter. Vimos que muitas vezes os pais são zelosos em criar seus filhos no caminho do Senhor, mas infelizmente, quando alguns deles atingem certa idade, passam a ser rebeldes contra o Senhor e os próprios pais. Nosso propósito é que os pais continuem a ter faróis como luzeiros que revelam os filhos rebeldes o quanto equivocados espiritualmente eles estão, orando sempre para que eles voltem ao caminho de justiça do Deus Altíssimo. Essa é a função dos pais. Seu filho pode estar desviado, seu filho pode estar na prisão, mas o seu papel é orar para que Deus possa se revelar na vida dele, que ele possa se arrepender dos pecados, voltar para a presença de Deus, porque Deus vai estar aceitando o seu filho. Então nunca desiste, continua ensinando, continua falando, continua mostrando, continua adorando, continua servindo, mostrando para o seu filho o que deve ser feito. Ah, pastor, ele cresceu, se desviou, não quer conta de mim não. Você tem por missão, porque ele é seu filho, está orando, consagrando sua vida, para que Deus possa se revelar na vida dele, e ele vai ser liberto em nome de Jesus. Seu filho vai ser liberto em nome de Jesus. Seu filho vai voltar para a casa do Senhor. Mas você, enquanto pai, você, enquanto mãe, tem grande responsabilidade. Por isso, faça a vontade de Deus. Ensine o caminho do Senhor, para que jamais ele venha se afastar da casa de Deus. Amém? Você entendeu?
Você pode dar um brado de glória, de aleluia aí, em nome de Jesus. Quer saber o seguinte? Você gostou dessa aula? Se inscreva no canal, ative o sininho. Não acredito. Você está conosco até agora. Não se inscreveu no canal, não deixa o like, não fez comentário nenhum. Assim você não me ajuda, né? Mas agradeço a você que é inscrito. Você que deixa o like. Gente, eu respondo todos os comentários. Pode colocar o comentário aí que eu deixo a parte de todo especial para vocês, tá bom? Mas outra coisa, não terminou não, pois chegou o momento agora da nossa dinâmica que está sensacional. A paz do Senhor, meus queridos amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Descomplicando a Teologia. E você já sabe, né? Chegou o momento da nossa dinâmica da Revista dos Adultos. Já estamos na lição de número 6, que traz por título Pais zelosos e filhos rebeldes. Se prepare para os alimentos, está forte em nome de Jesus. Mas se você é novo por aqui e não me conhece, eu sou o pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, daqui do estado da Bahia. Sou filiado da CEDEB e também CEJADB. Para mim é um privilégio poder contar com a sua participação. Nesse canal você vai encontrar muitos vídeos relacionados à Escola Bíblica Dominical, a nossa famosa EBD. Toda semana nós estamos postando videoaulas e também dinâmicas da lição de adultos, jovens, juvenis, adolescentes e pré-adolescentes. Já peço oração para que Deus possa nos dar entendimento da sua palavra, viu? Se você quiser ter essa dinâmica digitada, é só acessar o nosso blog oficial www.descomplicandoateologiaebd.com/blog. Assim terá acesso a ela digitada, viu? Fique tranquilo, no final do vídeo vou deixar um link exclusivo para que você possa acessar o nosso blog e ter acesso à dinâmica digitada, tá bom? Só peço o seguinte, se você gostar, já sabe, se inscreva no canal, ative o sininho, venha fazer parte da nossa família. E lembrando que, se você quiser e puder, venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Pastor, o que é ser membro? É ser um parceiro do canal. Nós estamos ofertando o maior suporte do Brasil para professores da Revista dos Adultos. Você duvida? Assista esse vídeo. Você é professor da EBD? Então venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia no YouTube, pois toda semana os membros recebem subsídios teológicos para a lição, slides, videoaula, vídeo com dinâmica, dinâmica por escrito, videochamada, leitura diária, despertador, grupo no WhatsApp, artigos, ideias para o encerramento do trimestre, ideias para apresentações, certificado, PDF e muito mais. WhatsApp 73 9 81 41 85 44. Pastor Giovanni Santos. Eu estou lhe dizendo, é o maior suporte do Brasil. Slide, videochamada, despertador, artigos, gráficos, PDFs. Meu Deus do céu. São todos materiais necessários para que você possa ministrar a melhor aula. Mas, no entanto, os membros nos ajudam com um valor por mês. Aí você pergunta, pastor, é caro ser membro? Não é caro não, é praticamente a Coca-Cola do mês. Se você tiver interesse, vou deixar aqui o nosso WhatsApp para que você possa estar em contato. E já sabe também, na descrição desse vídeo e nos comentários fixados, tem um link do nosso grupo de informações, pois a nossa intenção é descomplicar aquilo que você acha bastante complicado. Por isso, venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia e receba o maior suporte do Brasil. Mas agora sim, sem demora nenhuma, vamos para a nossa primeira dinâmica da lição de número 6, dois adultos, que traz por título Pais zelosos e filhos rebeldes. Forte esse tema, viu? E a nossa dinâmica vai facilitar um pouquinho o entendimento, viu? Pastor, por que trabalhar com dinâmica? Pois chama a atenção dos seus alunos, a participação. E tem alunos que só conseguem aprender quando ele visualiza alguma coisa ou quando ele pratica. Por isso não adianta você falar o tempo todo. Você precisa colocar os alunos para falar, participar e visualizar alguma coisa, tá bom? Por isso que a nossa primeira dinâmica vai trabalhar a questão de cartazes. Por exemplo, você pode confeccionar dois cartazes semelhantes a esse. O primeiro cartaz com a seguinte pergunta: o que os pais não devem fazer? O que os pais não devem fazer? O que é proibido para o pai fazer na criação dos seus filhos, tá bom? O que não deve fazer. Um segundo cartaz com a seguinte pergunta: o que os filhos não devem fazer? O que é proibido os filhos fazerem para com os pais? O que é que os filhos não devem fazer, tá bom? Quando chegar na sala de aula, você divide a turma em duas equipes. Equipe A, equipe B. Cada equipe recebe um cartaz desse e vai precisar citar aqui algumas coisas que os pais não devem fazer e a outra equipe algumas coisas que os filhos não devem fazer. É necessário escrever e depois apresentar esse cartaz, tá bom? E você sabe que essa turma aí tem experiência suficiente para dar. Concorda comigo? Se você não quiser fazer essas perguntas, você pode fazer o seguinte:
a seguinte pergunta: qual a função dos pais? Olha, qual a função dos pais? O que é que os pais devem fazer? Muda um pouquinho, né? Se não quiser fazer a primeira pergunta, o que os pais não devem, faça então essa pergunta: qual a função dos pais? Ou o que os pais devem fazer, tá bom? E o segundo cartaz é: qual a função dos filhos? O que é que os filhos devem fazer? Você está vendo? Você tem duas opções. Faz a pergunta: o que não deve, que eu gosto mais desse tipo de pergunta, viu? O que não deve fazer. Que quando você pergunta assim, o que deve fazer? Ah, deve orar, deve buscar o Senhor. Quando você pergunta não deve, é coisa que tem que ser proibido. E após a discussão com os seus alunos, você vai fazer a seguinte pergunta: e vocês estão fazendo o quê? Será que vocês realmente têm seguido esses conselhos? Ou vocês sabem os conselhos, mas no entanto vocês não seguem o conselho que vocês mesmos estão dando? Vou deixar agora aquela dica toda especial para os professores que têm alunos que não sabem ler, ou a turma da terceira idade, viu? Faça o seguinte: já que a turma não sabe ler, você vai expor o cartaz e eles vão fazer a participação oral. Somente isso. Não precisa escrever nada. Você apresenta o cartaz, faz o questionamento, eles podem estar falando e você escrevendo no cartaz, se assim achar interessante, tá bom? Mas preste atenção, existe uma grande diferença. Quando você faz o cartaz, divide a equipe, eles estão trabalhando em equipe, que é um processo legal, eles vão estar escrevendo, que tem alunos que só conseguem aprender quando escreve, e no momento da apresentação você está valorizando os alunos que gostam de estar falando. Então, quando você divide a equipe, bota para escrever e apresentar, você consegue atingir muito mais público, tá bom? Mas se a turma não sabe escrever, não é interessante passar que eles estejam escrevendo, tá bom? Segue a nossa dica. Você gostou, mas não se inscreveu no canal ainda? Agora sim, Deus te abençoe. Vamos para a nossa segunda dinâmica, que essa é bastante teológica, mas vai fazer toda a diferença no entendimento dessa lição, tá bom? Veja só. Mas agora, sem demora nenhuma, vamos para a nossa segunda dinâmica da lição de número 6, dois adultos, que traz por título: Pais zelosos e filhos rebeldes. Chegou o momento, nós estamos estudando a criação de filhos, mesmo às vezes ensinando o filho o caminho do Senhor, muitos acabam se desviando do propósito de Deus, se desviando do caminho do Senhor, e nós precisamos estar atentos a isso, para estarmos orando e também fazendo a nossa parte. Por isso, nessa segunda atividade ou dinâmica, você vai fazer o seguinte: tão somente pegar algumas tiras e colocar os versículos que a Bíblia Sagrada ensina a criação de filhos. É isso aí, a Bíblia Sagrada tem várias dicas, vários versículos que ensinam como deve ser o comportamento do pai, como deve ser o comportamento dos filhos. Você vai pegar esses versículos, colocar em tiras e levar para a sua turma e levar para a sua sala de aula, viu? Para facilitar a sua vida, vou deixar aqui vários versículos que tratam desse tema. Por exemplo, Deuteronômio capítulo 6, versículos 6 e 7, que nos diz que todas essas palavras que hoje te ordeno estejam em seu coração, ensine com persistência a seus filhos. Da mesma forma, Provérbios capítulo 3, versículo 11 e 12, nos diz: meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama, assim como o pai o faz ao filho, quem deseja bem. Olha, versículo interessante, viu? Também Provérbios capítulo 22, versículo 6, que nos diz: ensina a criança no caminho que deve andar, ainda que for velho, não se desviará dele. Êxodo capítulo 20, versículo 12, nos diz: honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Também Mateus capítulo 19, versículo 14. Jesus, porém, disse: deixa os pequeninos e não os impeçais de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Ainda Deuteronômio capítulo 6, versículos 6 e 7, nos diz: e estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás nos teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Fortíssimo isso aqui, viu? Salmos de número 127, versículo 3 ao 5, nos diz: eis que os filhos são a herança do Senhor, e o fruto do seu ventre, o galardão. Veja só que versículos interessantes. Ainda Efésios capítulo 6, versículo 4, nos diz: e vós, pais, não provoqueis a ira de vossos filhos, mas criai-vos na doutrina e admoestação do Senhor. Forte, né? Então vai fazer o seguinte: você vai pegar esses versículos, colocar em tiras, distribuir para os seus alunos, e eles vão precisar tão somente fazer a leitura e explicar o que entenderam, tá bom? Fácil, simples e prático.
Agora tem uma segunda opção também, viu? Primeira opção, pegar esses versículos que está aqui e também está no nosso blog oficial, www.descomplicandoateologiaebd.com/blog. O link eu vou deixar na descrição desse vídeo, tá bom? Você vai encontrar essa dinâmica digitada. Você vai pegar, colocar em tiras, distribuir para os seus alunos. Os alunos só vão precisar fazer a leitura e trazer uma explicação desse versículo, tá bom? Mas você também tem uma segunda opção. Faça da seguinte maneira. Você vai distribuir as tiras com os versículos. Você pode levar 2 cartazes para a sala de aula. Você percebeu que nesses versículos existem conselhos para os filhos e existem conselhos para os pais. Você entender? Nos versículos aqui, que está em tira, que já está aqui, que está em nosso blog, para que você possa baixar, existem conselhos para os pais e existe também conselho para os filhos. O que você vai fazer? Você pode levar um cartaz escrito conselhos para os pais e um segundo cartaz, conselhos para os filhos. O que você pode fazer? Pedir que os seus alunos estejam lendo o versículo, explicando, e depois você faça a pergunta. Esse conselho daí é para os pais ou para os filhos? Ah, para os filhos. Pronto, vem cá e cola, ó, atira no cartaz do conselho para os filhos. Logo após, João, você pegou o quê? Faz a leitura. Esse conselho daí é para o pai ou para os filhos? Ah, para os pais. Vem cá e cola no cartaz dos conselhos para os pais, tá bom? Então você pode fazer 2 cartazes. Um, conselhos para os pais, de acordo com a Bíblia Sagrada. E o outro, conselho para os filhos, de acordo com a Bíblia Sagrada. Meu Deus do céu, é bênção pura. Depende de você. Ah, pastor, eu vou modificar mais um pouquinho, eu posso? Fique à vontade. A nossa intenção é trazer algumas sugestões de atividade, mas a criatividade é sua. Aqui assim, meus irmãos, sempre temos alguma sugestão de atividade, mas a criatividade é sua. Deixa Deus te usar. Como eu tenho dito, irmãos, a nossa intenção é trazer sugestões de atividade para que você possa aplicar na sua turma, tá bom? Se você tem gostado, se inscreva no nosso canal, ative o sininho. Mas, pastor, eu quero receber o suporte do canal Descomplicando a Teologia. O que é que eu faço? Acesse o nosso link que está na descrição desse vídeo, ou nos chama também no nosso WhatsApp, deixa aqui passando, tá bom? Lembrando das nossas camisas personalizadas, tem esse modelo aqui bonito. Se não gostou, no final do vídeo tem outros modelos de camisas personalizadas. A paz do Senhor e que Deus esteja te abençoando cada vez mais, em nome de Jesus.